Tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Para iniciar, vamos com a leitura do livro As Coisas da Vida e do Espírito, livro que leva também o nome do programa. No capítulo 18, a ciência que demonstra a grandeza do Criador. Os números fantásticos que a ciência nos fornece, como por exemplo, existem centenas de bilhões de galáxias e na Via Láctea, que nós estamos agora, possuem de 200 a 400 bilhões de estrelas. A cada segundo, 4,7 bilhões de toneladas de massa do Sol são convertidas em energia. Astrônomo Roberto Dias da Costa. O corpo humano adulto é composto por mais de 70 trilhões de células dos mais variados tipos. Com toda essa grandeza de Deus, temos que extirpar de nós a vaidade, o orgulho, a egolatria, o ódio, a segregação racial e tudo que é pernicioso ao nosso progresso espiritual. A gigante obra do grande arquiteto do universo é vista por todos a olho nu. No entanto, se torna bem maior quando vista de observatório com lentes de proporções no modo superlativo. A física e a astrofísica apresentam estudos fantásticos como a energia do Sol, estrela de quinta grandeza, que mantém um cortejo de planetas em sua volta. A luz das estrelas distantes demora milhares de anos para chegar até a Terra, mas, ainda assim, qualquer astro que você enxerga a olho nu está perto demais para ter morrido. Os astros mais brilhantes ficam 500 anos-luz da Terra. Isso quer dizer que seu brilho demora 7.500 anos para chegar aqui. Jesus é o idealizador do planeta Terra. Por força do seu magnetismo, parte do Sol se despreendeu e começou a girar em torno do seu próprio eixo, esfriando de fora para dentro. Isto dista de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Depois de ter criado o planeta Terra para que nós, os exilados de Capela, viéssemos para cá, ele que tinha prometido que estaria conosco, cumpriu o comprometido e nos deixou um legado de amor e uma filosofia de vida a ser seguida. São números fantásticos que nós encontramos na natureza. Tudo obra do Criador. Nós, por muitas vezes, não nos valorizamos, não valorizamos a obra do Pai Celestial. E podemos aqui, como são as coisas da vida e do Espírito, dividirmos-nos em dois, matéria e espírito, e os dois com uma grandeza fantástica, que cabe estudos profundos. Conforme o título do programa de hoje, a gente quer dar essa ideia de que nós estamos vivendo uma vida que não morre. E nada mesmo morre aqui. Nem aquilo que a gente se refere, fulano morreu. Nada morreu. Até a carne, a matéria, os ossos, os tecidos, essas coisas perecíveis, nem isso morre, se transforma. E o espírito, esse que uma vez desligado, quando chegou o momento que Deus entendeu ser a hora, tal qual aquele professor que fez a avaliação final
da prova. O aluno foi aprovado, ele vai seguir em frente. O aluno foi reprovado, ele vai ter que se rematricular na mesma série. Então, essa hora que o Criador fez com que fosse desligado as energias espirituais, perispirituais, com a matéria, o espírito continua. Eu busco, de uma forma mais simples possível, esclarecer a você que está me vendo, que está me ouvindo, para entender para onde que nós iremos. Quando o corpo morre, vamos continuar com esse termo mais simples. Quando o corpo morre, para onde que nós, espíritos que somos, iremos? Bem aqui para o lado. São vários questionamentos. Quem é que vai me receber? Como será? E vamos imaginar numa viagem. A gente foi para o exterior, passarmos 3 meses, e quem é que nos recebeu lá? A gente já fez contato, quem vai nos receber lá é a turma da universidade que nós iremos estudar, do cursinho, do curso do idioma, são os nossos professores, são nossos amigos, são nossos parentes que já estão lá. Vários nos recebem. Mas para ficar mais fácil, vamos imaginar que nós fomos os 3 meses para lá e que voltamos para nossa casa, para o local onde a gente já vive dezenas e dezenas de anos. Quem veio nos receber no aeroporto? Quem foi na festa que os nossos parentes mais íntimos prepararam para a nossa recepção? De certo que você, eu, não vimos todo mundo que a gente conhece. Teve gente que não pôde ir na festa, teve outros que não foram convidados. E então? É isso que eu quero dar essa ideia, que a gente não viu na festa, não viu na recepção, mas a gente vai vendo com o passar do tempo. Eu vou voltar para o curso, eu vou voltar para a universidade que eu ministro aulas lá, já fiz uma pós-graduação, voltei a rever os meus amigos, os meus alunos. Eu vou visitar a minha madrinha, o meu padrinho, que eles não vieram me receber, não vieram na festa, por qualquer motivo eles foram impedidos de vir, eu vou visitá-los. Assim é na espiritualidade, vivendo a vida que não morre, vivendo uma vida latente. Muitas das vezes, qualquer um de nós, ficamos tristes porque o ente querido desencarnou e a gente fica perdido. Quando que eu irei reencontrar? Eu perdi para sempre. Não é assim. Viva melhor. Viva pensando que nós somos imortais. Viva pensando que o tempo para Deus e nós somos parte de Deus. Esse tempo, essa fração que nós criamos com o tempo relógio, 24 horas por dia, lá do outro lado, não existe. Então esse tempo, eu vou viver mais 50 anos aqui, se for verdade que eu vou encontrar, será muito tempo. Ou então com aquele que, nosso querido que já foi, falar assim, já tem 30 anos que ele morreu, que saudade. Não, está aqui do nosso lado, está aqui pertinho. A vida verdadeira não morre. Por isso dizemos que nós estamos vivendo a vida que não morre. Em relação à morte, o que é a morte? Vamos ver o que Sêneca, o filósofo, 2 AC, ou seja, antes de Cristo, e 65 depois de Cristo, 5 anos antes de Cristo, perdão, e 65 anos depois de Cristo. Discípulo de Sócrates e de Platão. Disse em relação à morte: nisto erramos, em ver a morte à nossa frente como um acontecimento futuro,
enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Entendemos isso. A morte. Essa morte, então, vamos ver só o que ficou ali, a hora passada. Não volta mais. E é tão oportuno a gente falar a esse respeito, vivendo a vida que não morre, que nós, então, podemos perceber que a gente pode fazer diferente. Aquilo que a gente errou bem ali atrás, a gente acerta agora. A gente vê muitas histórias de que no leito de morte, a pessoa se confessou dos seus erros. Eu tinha que te falar, diz aquele agonizando. Não poderia ir embora sem confessar. Nunca ninguém soube, mas eu nem sequer passei por nenhum tribunal, mas eu matei fulano de tal. E aí está confessando para pensar que naquela agonia do desencarne irá se livrar de si mesmo. Não. Nós iremos para o outro lado para nos ajustarmos, continuarmos nos ajustando. Sabe aquela conta que a gente faz quando compra uma roupa, quando compra um automóvel com várias prestações? Nós não temos que nos ajustar, nós não temos que prestar contas. Então, a gente vai para o outro lado para pagar também. Mas a gente volta com esse assunto daqui a pouco. É só um intervalo rápido. Já já a gente volta. Poeira Sat, vendas e instalações. A parabólica analógica e digital Banda C vai ficar sem sinal. Adquira já sua parabólica com mais qualidade HD Banda KU. E para você que mora na zona rural, vendemos e instalamos internet 4G. Trabalhamos também com antena local e suporte para TV. Poeira Sat, atendemos pelo WhatsApp 65 9988 3042. Internet não é somente um número grande de um valor atrativo. É muito mais do que isto. É respeito pelo consumidor. É realmente entregar algo verdadeiro e que de fato funcione. Internet, além de lazer, é educação, trabalho, saúde e relacionamento. Você sabe o quanto a internet é importante para você. E a empresa que você deseja contratar, ela sabe? Titânia Telecom, conectando você com muito respeito. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros. Na mais... A Natureza é o único livro que oferece conteúdo valioso em todas as suas folhas. Felicidade através de lugares magníficos. Contemplar a natureza é o melhor alimento para a alma e a manutenção de uma mente sã. Preservar é a nossa obrigação. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Olá, já estamos de volta. Nós paramos antes do intervalo, falando, só para relembrar, daquele que está agonizando no leito do desencarne, no leito de morte, e quis se confessar que não foi alcançado pela justiça dos homens e que tinha confessado, então, de um assassinato.
e falávamos que as nossas contas que a gente abre, que a gente faz aqui, a gente fica com a obrigação de pagar, né? Os nossos carnês, os nossos cartões de crédito, chega o vencimento da fatura, a gente vai lá e paga. Com os nossos compromissos para com os nossos semelhantes, para conosco mesmo, a gente também tem que se acertar. Porque a gente não vai alcançar a felicidade se a gente não fizer o outro feliz, se a gente não fizer o outro que gostaríamos que este outro nos fizesse. Se a gente não for feliz, se a gente não se amar. Allan Kardec pergunta para os benfeitores da espiritualidade: onde é que está escrito a lei de Deus? E os benfeitores respondem dizendo que está na nossa consciência. Então, consciência tranquila, serena, em paz, retilíneo. É assim que a gente vai viver feliz, viver bem. E aí, então, continuando com o agonizante, desencarnou. Às vezes até por ignorância nesse caso não é estupidez, não é brutalidade. Ignorância é do fato de ignorar, é de não saber. Às vezes os que estão em volta por ignorância dizem: ainda bem que ele confessou, né? Senão ele ia carregar isso com ele. Não, ele carrega. Nós todos carregaremos aquilo que nós fizemos de errado, aquilo que vai contra a lei de Deus, essa que está escrito na nossa consciência. Por isso a filosofia dizer que aquele que segue os ditames da própria consciência não erra, porque segue as leis de Deus. Então, vamos colocar que este enfermo que estava agonizando desencarnou. São várias vertentes para seguir desencarnado, já vivendo a vida de volta ao espírito, não em alma. Quem irá recepcioná-lo? Falávamos isso no início. Quem vai recepcioná-lo pode ser os médicos da espiritualidade, pode ser os maqueiros que, atendendo aquelas determinações de espíritos superiores, para que levasse, para que conduzisse para um leito hospitalar. Está ferido, está enfermo, está doente. Então, a nossa vida continua aqui, bem próximo. E lá vai passar por tratamentos. Às vezes fica em coma, vamos chamar assim, em sono profundo, durante tempo. Que tempo é esse? 2 meses, 3 meses, 1 ano? Depende. Isso depende de vários fatores, como depende aqui. Tem pessoas que passam dezenas de anos em coma e depois retornam conscientes ou não. Na espiritualidade também. Aqui é uma cópia mal editada da espiritualidade, do outro lado. Então, retornando à consciência, vai verificar quem está ao seu lado, mesmo que não sejam nenhum conhecido, porque às vezes, nesses acidentes da estrada, a gente vai para algum hospital que não conhece ninguém, não conhece os médicos, não conhece os enfermeiros, não conhece aqueles que, por misericórdia divina, vão nos visitar fazendo preces. Isso acontece na espiritualidade. Às vezes a gente chegou, não conhece ninguém, mas está sendo tratado. Depois, quando vai adquirindo maior lucidez, lembrando do que aconteceu, na maioria das vezes a gente se perturba, porque a gente se depara com o espelho nu, cru,
da nossa verdade, do que somos nós, sem nenhuma máscara, percebendo que nós não morremos, continuamos vivendo a vida que não morre. Mas, por vezes, se nós tivermos ouvidos de ouvir, como disse o Mestre Jesus, olhos de ver, nós vamos logo de pronto absorver os conhecimentos dos Espíritos benfeitores que estão à nossa volta. Irão nos orientar. E a gente vai entrar gravemente com o sentimento de culpa, porque nós revogamos as leis de Deus quando nós não tínhamos nenhuma permissão para isso. Nenhum ser tem capacidade, idoneidade para revogar as leis de Deus. O Mestre Jesus, esse espírito crístico, demonstrava por várias vezes, quer dizer, viveu a sua vida inteira aqui de forma humilde, mas pedagogicamente sempre nos demonstrou da sua humildade perante o Pai Celestial, ao pedir, ao erguer os olhos e a cabeça ao céu, para pedir ao Pai a permissão para que fosse executada a cura com aqueles que ele queria curar. Então, por essa misericórdia divina, nós vamos sendo guiados na espiritualidade. Vamos entendendo a forma pedagógica de viver espiritualmente. E aí a gente vai recebendo a visita daqueles que nos foram caros na reencarnação passada, até então, e vendo realmente que a gente não morre, que a gente continua. Não existe julgamento de que a Igreja Católica antigamente queria dizer de céu, de purgatório, de inferno. Existe o céu, o purgatório, o inferno dentro de nós, aqui, agora, nesse instante, que você que me assiste, comigo mesmo, também na espiritualidade, porque nós estamos vestidos numa vestimenta humana, carnal, mas nós somos o Espírito. Então esse céu, esse inferno, esse purgatório é dentro da gente, é com a gente mesmo. Qual é a velocidade que eu quero evoluir? De onde eu quero tirar essas condições? Eu não quero viver neste inferno. Aquele inferno com o diabo que tem chifre e rabinho, esse não existe. Isso daí é uma forma que a igreja quis amedrontar. É uma pedagogia errônea. Querer educar pelo terror. E quando em nós é nosso sistema de culpabilidade. Quando a gente percebe que morreu por asfixia, não aquela asfixia do assassino, asfixia que nós criamos para nós através do tabagismo, nosso sentimento de culpa. Aquele ar que a gente quer respirar e não tem, quando todo o nosso sistema respiratório era perfeito. Ou pelo nosso sistema gástrico, que foi arruinado pela quantidade de gordura, pelo volume de alimentos absorvidos indevidamente, morremos com uma gastrite, com outro problema gástrico qualquer. Vem o sentimento de culpa. Ah, eu podia ter equilíbrio e não tive.
agora sofro dores. Vivo aqui rastejando no solo de mim mesmo para poder, um dia, quem sabe, me erguer. Aquele álcool que acabou com meu fígado e que me provoca dores. Desencarnei por cirrose hepática, câncer no fígado. Quem é que não sabe, não está na sua sã consciência, que sabe que todos esses exageros que a humanidade pratica volta-se contra ela mesma? Lembrando que o programa de hoje a gente está com o enunciado vivendo a vida que não morre. Então, a gente, sabendo disso, sabe que o que a gente quer acabar com a vida, mesmo que lentamente, através dos nossos vícios, das nossas paixões, a gente vai ter uma hora que vai ter que encarar a gente mesmo, num mundo bem próximo, bem aqui perto. Lembrando que Paulo de Tarso disse que há muitas testemunhas à nossa volta, uma nuvem de testemunhas. Como que eu quero me apresentar para estas testemunhas? É interessante que você leia o Livro dos Espíritos. O primeiro livro que Allan Kardec trouxe do Pentateuco como um livro que trata de filosofia, ciência e religiosidade. É uma forma tão gostosa de ler, porque são perguntas e respostas. Muitas perguntas que vocês me fazem no direct, no Instagram, muitas das vezes eu trago a resposta aqui. Essas perguntas e respostas, às vezes, eu esqueci de fazer esta pergunta para o Arthur Coni no direct. Eu gostaria agora que está respondendo todas as perguntas e respostas que você possa imaginar sobre vida vivida, sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre a vida do amanhã. Todas elas estão lá, nas 1090 perguntas, 1090 respostas de O Livro dos Espíritos. Então é oportuno. Leia, mergulhe no mar das letras, abandone a preguiça mental, faça preces de manhã. O teu despertador, o teu relógio está programado para acordar em cima da hora, coloca 3 minutos antes. E já sabendo disso, sente-se confortavelmente na sua cama e faça uma prece pedindo a Deus, pedindo ao teu anjo guardião que o teu dia seja melhor. Da mesma forma que faça preces antes de dormir, avalie como foi o teu dia. Eu tenho o hábito de ler, tenho o hábito de orar. Também estarei orando por você, pedindo ao Mestre Jesus que derrame sobre vós as luzes necessárias para clarear o caminho que você irá seguir. E que você viva bem as coisas da vida e do Espírito. Muita paz.